Meu nome é Silvia Regina Gerami e eu quero contar para vocês a minha história do meu despertar profissional. Então, essa história começa assim lá no passado, quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, que eu adorava livrinhos, adorava histórias, via aquele monte de letras e não sabia o que elas significavam. Então a minha mãe meus pais me deram um joguinho assim de letrinhas de plástico e eu tanto amava as letras e tal que eu acabei aprendendo a ler sozinha. Tinha, sei lá, uns 5, 6 anos. Aí com 6 anos eu entrei no primeiro ano, né, na escola e tal, e fui indo, eu gostava muito de escrever, de ler, sempre foi que eu mais gostava de fazer. E como eu sou filha única, então eu me divertia lá com os livrinhos, com a escrita, com as letrinhas e tudo mais. Aí tem aquela pergunta clássica, né, que se faz para as crianças: o que você quer ser quando crescer? Eu falava, o que será que eu quero ser quando crescer? Não sei, não sabia, não tinha ideia, não podia imaginar o que eu queria ser quando crescesse. Eu preferia que me perguntassem qual é a sua cor preferida, porque daí era amarelo. Antes de saber falar amarelo direito, eu já falava, prefiro amarelo. Mas não, tinha que escolher a profissão. Aí foi indo, chegou no colegial. Eu tinha uma professora de psicologia que eu achava ela o máximo. Eu achava ela linda, maravilhosa, adorava o jeito dela, chamava Clarinha. E aí a gente tinha que escolher a profissão. Vou fazer psicologia, né? Porque a Clarinha é tão perfeita, tão ideal, tão maravilhosa e tal. Aí entrei com 17 anos na PUC para fazer psicologia. Aí chegou lá na psicologia, a aula era período integral, né? Então tinha que me dedicar de corpo e alma lá para a faculdade e tal. Só que daí começaram a falar em paciente. Aí eu falei, paciente? Imagina uma menina de 17 anos ter um paciente. Aí eu comecei a ficar meio assustada, né? Eu falei, acho que é muita responsabilidade para mim. E aí eu fui, cada ano eu ia prestando vestibular para uma coisa diferente. Aí eu sei que eu prestei letras na USP, aí entrei, aí fazia letras junto com a psicologia, era uma loucura, porque eu estudava o dia inteiro e tal. E até que eu entrei em jornalismo, daí na USP mesmo, né? Daí eu falei assim, bom, a USP não tem que pagar, tá ótimo, os meus pais tinham se separado há pouco tempo, então, né, precisava economizar, eu entrei na USP, larguei a psicologia, comecei a fazer jornalismo. Aí fiz jornalismo e tal, e acabei indo trabalhar muito mais com assessoria de imprensa. Eu digo que foi assim, era como, eu queria jornalismo, eu queria trabalhar em redação, então eu sempre ficava fazendo esse movimento, vai para redação, aí como é uma carreira muito instável, né, por natureza, voltava para assessoria de imprensa e ficava nisso. O primeiro emprego foi em assessoria de imprensa, aí o segundo emprego foi num grande jornal que o meu chefe na época, meu filho já tinha casado, meu filho tinha 9 meses. E aí ele chegou para mim e falou assim, olha, não quero saber se você tem filho, tem marido, você tem que se dedicar para o jornal. Aí nessa hora eu já fiz uma opção, porque eu não ia deixar a minha família em segundo plano e o jornal em primeiro, né? Eu fui colocada nisso, isso foi colocado para mim. Aí ali naquele momento eu já fiz a opção pela minha vida particular e sempre procurando alguma coisa, quer dizer, já tinha feito faculdade, já estava trabalhando, ainda não tinha me encontrado. Aí quando foi em 2009, eu já faz mais de 10 anos, né? Eu fui colocada numa situação assim que eu adorava, ainda gostava muito de ler, de livro e tudo mais. E o meu marido na época falou assim, duvido que você consegue fazer um livro. Mas foi uma provocação positiva, sabe? Foi que nem o outro amigo aqui contou, aquela pessoa que fala uma coisa ruim, mas que para você fazer uma coisa boa em função daquilo, né? Aí eu tinha uma amiga minha que tinha escrito um livro, um e-book, estava numa plataforma lá, que antes não tinha nem Amazon, nada disso. E aí eu peguei o livro dela e falei, Yami, vamos lançar esse seu livro em papel? Ela morava em Londres. Aí ela falou, tá bom. Aí ela tinha escrito esse livro que era lindo, super bonito, e eu
fui, assim, autodidata, consegui lançar esse livro dela lá na Livraria Cultura, foi um negócio grande e tal, foi muito legal. E aí eu fiquei fazendo essas coisas paralelas, fiquei trabalhando em assessoria de imprensa e paralelamente fazia um livro por ano, mais ou menos, e fui fazendo isso e tal. Até que eu, no meu último emprego, que foi o último mesmo, o meu último emprego em assessoria de imprensa, uma menina que tinha trabalhado comigo falou assim: Silvia, você tem que conhecer essa pessoa porque ela quer escrever um livro, eu lembrei de você, você que tem que ajudar e não sei o quê. Aí a gente foi conversar e ela contou a história dela toda ali, resumidamente, como eu estou contando a minha aqui também, naquela hora que ela trabalhava numa empresa grande e não se sentia confortável lá e que estava procurando alguma outra coisa para fazer e tal, e ela tinha a possibilidade de fazer o tal do ano sabático, né, que muitos de nós sonhamos, um ano sabático, que maravilha e tal, e ela procurando fazer esse ano sabático e procurando encontrar um caminho também profissional para ela. Aí eu me encontrei algumas vezes com ela, a gente estava tentando ajudá-la a escrever esse livro, e estava ainda com outro trabalho. Aí teve um dia que eu fui lá no espaço dela, estava entrando o sol assim por uma janela, sabe? Tava um ambiente super legal. Ela me contando a história dela e eu falando, e eu sofrendo no meu trabalho também, né? Falando, eu não estou fazendo aquilo que eu gosto, não tem alguma coisa errada. Aí nisso, terminou a entrevista, eu peguei meu carro, fui dirigindo para o trabalho. Quando eu estava indo para o trabalho, veio uma ideia para mim de fazer uma atividade que chama Workshop de Escrita Curativa. Porque o que acontece? Eu acho que as pessoas têm que ter, todos nós, essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade de se curar. Por mais que a gente delegue essa coisa da cura para outras pessoas, cada um de nós tem essa responsabilidade. Então isso foi uma coisa que eu sempre fiz com os meus diários, sempre escrevia quando estava triste, quando estava chateada, ia lá e escrevia. Já me sentia melhor, a coisa ficava lá no papel e eu podia, né, continuar com a minha vida. E aí esse workshop veio inteirinho para mim, parece que, sei lá, desceu uma luz, né, e veio, isso que você tem que fazer, Silvia, é assim, o workshop vai começar assim, vai seguir assim, 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 assim. E eu chorei, de tão emocionada que eu fiquei, falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Mas quem disse que eu tinha coragem? Eu sou jornalista, trabalhava no escritório, não era terapeuta, não era nada. Então eu mesma lá dentro falava, imagina, se você quer ser terapeuta, você não tem formação para isso e tal. Aí a gente foi morar em Portugal, porque era um sonho de morar fora e tal, tudo mais. Fizemos um visto de aposentados, eu e meu marido, e fomos morar em Portugal. Chegou lá em Portugal, estava cercada de psicólogas. Todas as minhas amigas brasileiras eram psicólogas, por coincidência. E aí uma delas ia fazer uma constelação familiar que era do lado de onde eu morava. Então era só descer do elevador e entrar na casinha do lado e fazer a tal da constelação. Aí fui lá fazer a constelação, que era uma coisa que eu tinha curiosidade. Aí a pessoa que mais chorou na constelação fui eu. E o meu grande medo de não fazer meu workshop é que eu pensava assim, as pessoas podem chorar. O que eu vou fazer se a pessoa chorar? Não sei, não sou psicóloga, né? Aí eu chorei, minha amiga foi lá, me deu um lencinho de papel igual esse. Me deu um lencinho de papel, eu sequei as lágrimas e tal. Falei, então é só isso? Aí eu falei, então acho que eu consigo fazer o workshop. Aí lá em Portugal eu fiz o meu primeiro workshop de escrita curativa. Então, e realmente a pessoa chora a primeira vez, ela vai lá, tem alguma pessoa, não é todo mundo, mas um ou outro se emociona mais e acaba chorando. Aí eu ia lá, dava o lencinho de papel, ufa, tudo bem, né? Tinha que sentir esse acolhimento e tal. Aí eu consegui fazer. O que eu queria dizer é que, assim, imagina uma pessoa, né, um jovem de 17 anos, como que se me perguntasse, se eu voltasse a fita, né, lá para trás, perguntasse para aquela pessoa de 17 anos o que ela queria fazer da vida, ela jamais ia dizer assim, eu quero ser uma realizadora de sonhos das pessoas que querem escrever um livro, e eu quero ser uma facilitadora no workshop de escrita curativa, entende? Então, essas coisas foram amadurecendo dentro de mim, até chegar
no dia de hoje, que eu já sou uma pessoa idosa e tudo mais, mas finalmente, né, depois de tudo que eu vivi na minha vida, teve esse despertar naquele dia, dirigindo de volta para o trabalho, que eu descobri o que eu queria fazer, né? Teve as pessoas que foram colocadas, que são muitas vezes colocadas na nossa vida, para nos dar um recado, para fazer a gente acordar, para fazer a gente entender o que tem lá dentro, né? Que a gente pode contribuir para melhorar o mundo, né? Contribuir encontrar mesmo esse propósito do que a gente veio fazer aqui nesse planeta. Então, é uma coisa muito pequena que eu faço. Eu sei que não estou dizendo assim, que eu vou consertar o mundo, mas quando eu prestei psicologia, eu queria ajudar uma pessoa, né, a resolver o problema dela. Aí não deu certo aquele curso, fui fazer jornalismo. Aí eu queria ajudar mais pessoas com todo aquele idealismo, achando que o jornalismo tinha essa capacidade de ajudar as pessoas, que depois eu vi na prática que não era bem assim, porque na assessoria de imprensa o que você faz na verdade é ajudar uma empresa a vender um produto, né, para um determinado público. Então isso me causava não ficava satisfeita com isso, né? Não foi isso que eu vim fazer aqui, né? Então demorou todo esse tempo até eu descobrir que com a minha experiência, com o que eu gostava, pegando as letrinhas de plástico que eu brincava lá quando era pequena, que eu uso no meu workshop, as letrinhas de plástico, e pegando essa coisa da escrita, né? E não da escrita criativa, de ficar inventando coisas, mas de você escrever para se curar, escrever quando você está triste, escrever quando você tem alguma questão que você não contou para ninguém. Então, por que não ir lá e colocar no papel, né? Escrever, todos nós sabemos, todos nós podemos. E é isso que eu faço, então, hoje em dia, e é isso que eu adoro fazer. E essa é a minha história, gente. Muito obrigada. Conheça outras histórias de superação e despertar. Acesse awakentalks.com e nossas redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, nosso podcast no SoundCloud e ainda trilha sonora no Spotify.